Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. O crescimento da dívida pública brasileira está no centro das discussões econômicas por aqui, né? Mas o fato é que esse não é um problema exclusivo do Brasil. O endividamento dos governos está muito alto no mundo todo. O alerta mais recente nesse sentido partiu do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Segundo um relatório da autoridade, a dívida pública global deve passar de 100 trilhões de dólares ao fim de 2024, o que é equivalente a 93% do PIB mundial. Mas afinal, qual é o risco dessa dívida trilionária para o futuro? No episódio de hoje, a gente vai entender mais sobre esse assunto e a gente vai falar também sobre a inflação maior no Reino Unido. E aqui no Brasil, a gente vai explicar por que a inflação de 2026 é sim uma preocupação. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 25 de novembro de 2024. Vamos lá? Governos do mundo todo estão encontrando dificuldades para manter as contas públicas em equilíbrio. E olha, não é de hoje que isso acontece. Mas existe uma tendência de piora do endividamento à frente e, se nada for feito, essa deterioração deve acontecer de forma rápida. De acordo com estimativas do FMI, a soma da dívida pública dos países deve continuar subindo até o fim dessa década e pode chegar a 100% do PIB mundial em 2030. Esse é um patamar bastante elevado. Por trás do aumento do endividamento está a decisão dos governos de gastar mais ou arrecadar menos, ou até as duas coisas juntas. O próprio FMI observou em um relatório que o debate político global tem se mostrado mais propenso ao aumento de gastos e não à disciplina fiscal. Em boa parte das grandes economias, as receitas não têm sido suficientes para pagar todas as contas do governo, o que causa o chamado déficit fiscal. E aí, para cobrir o déficit, é necessário emitir mais dívida. E olha, o que mais preocupa é que não existem sinais de reversão dessa rota. Medidas discutidas recentemente mostram que existe um risco significativo de piora do quadro do endividamento, principalmente nas maiores economias, como Estados Unidos e China. E qual é a origem desse risco? Primeiro, a gente vai falar sobre o caso dos Estados Unidos. Com os republicanos tendo maioria na Câmara e no Senado, o presidente eleito Donald Trump pode ter mais facilidade em aprovar medidas como o corte de impostos, e isso pode aumentar o déficit americano, já que diminui a arrecadação do governo, né? O Comitê do Orçamento Federal responsável, que é uma instituição fiscal independente, esse comitê calcula que o plano eleitoral do Trump, se executado integralmente, ele pode aumentar o endividamento dos Estados Unidos em cerca de 20% até 2035. A dívida passaria de 36 trilhões de dólares para 43 trilhões de dólares. A China é outro caso, ela também vem intensificando o anúncio de medidas de estímulo à economia para frear a desaceleração do PIB. No entanto, ainda existe um longo caminho até que o governo consiga remediar a crise do setor imobiliário e promover o consumo interno. Ou seja, com esses obstáculos em vista, é possível que novos pacotes de estímulo sejam anunciados, o que pode aumentar ainda mais o endividamento público chinês. E olha, a piora das contas públicas também é um fenômeno em outros lugares, como o Japão e o Reino Unido. E a gente vai falar mais sobre o problema dos britânicos daqui a pouco. O ponto é que esses governos também anunciaram recentemente pacotes de expansionismo fiscal. Mas afinal, de onde vem isso, né? Qual é a origem da postura mais gastadora, digamos assim, dos governos? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Com a chegada da pandemia de Covid-19, os gastos públicos deram um salto enorme. Naquela época, claro, o objetivo era apoiar a população no momento em que muita gente perdeu o emprego e muita gente viu a sua fonte de renda secar. Agora, passada a emergência sanitária, os governos não colocaram o freio nas despesas. Isso porque existe uma pressão de gastos crescentes no mundo, por várias razões. O FMI até citou alguns desses fatores, como a transição energética, o envelhecimento da população e um aumento de gastos em segurança pública. Então, em um horizonte em que as questões sociais e as questões ambientais demandam uma participação do Estado, as dívidas tendem sim a crescer. E olha, não é que existam dúvidas quanto à importância desses assuntos, né, das questões ambientais e sociais, mas o fato é que a piora do endividamento dos países representa um risco para o crescimento da economia global, como o próprio FMI observou. Se os governos gastam mais para arcar com os custos de uma dívida elevada, sobra menos dinheiro para outras áreas. Outra grande preocupação está na possibilidade de as dívidas de alguns governos se tornarem bastante difíceis de pagar,
levando esses governos, por exemplo, a postergar pagamentos ou a emitir mais moeda. E o resultado disso pode ser mais inflação, crise de confiança e juros ainda mais elevados. Em última instância, essa combinação também pode diminuir o crescimento global no longo prazo. A Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura internacional no time de economia do C6 Bank, ela vai explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Afinal, Cláudia, por que uma dívida alta é um problemão para os países? Olha, uma das maiores preocupações em relação ao endividamento alto é que, como você mencionou, ele pode levar a um aumento da inflação. Isso porque países que estão muito endividados podem acabar recorrendo à emissão de mais dinheiro para pagar essa dívida. Esse é um poder que, em tese, todo país com moeda própria tem. Parece algo simples, mas a maioria dos governos evita essa solução porque ela causa um efeito em cadeia que é bastante perigoso para a economia. Se existe um crescimento da quantidade de moeda, sem em contrapartida existe um aumento da produção de bens e serviços, a inflação sobe. E por quê? Porque a emissão de mais moeda pode aumentar a capacidade de consumo, porque em algum momento esse dinheiro acaba chegando à mão das pessoas. Com mais moeda circulando, a demanda por bens e serviços tende a crescer rapidamente, e quando a produção não acompanha esse aumento de demanda, por exemplo, porque as indústrias não têm máquinas para produzir mais no curto prazo, os preços começam a subir, gerando inflação. Se essa expansão monetária durar mais tempo, pode acontecer um descontrole da inflação. A gente lembra, o Brasil viveu essa situação de hiperinflação décadas atrás, também por causa disso. Agora, Cláudia, ficou claro porque uma dívida alta é um risco para a inflação, né? Mas o que mais pode acontecer quando um país se endivida demais? Quando o país tem uma dívida alta, ele pode optar por imprimir mais dinheiro para pagar seus credores, como a gente falou. Ou, como é mais comum, ele pode emitir títulos no mercado para refinanciar aquela dívida já existente. A questão é que, à medida que essa dívida vai aumentando, a percepção de risco daquele país piora e o governo precisa oferecer retornos maiores para os investidores que compram esses títulos. Por consequência, todas as empresas que captam dinheiro no mercado da mesma forma, emitindo títulos de dívida, também precisam oferecer retornos maiores para continuar se financiando. Esse é um exemplo que mostra como o custo aumenta para todo mundo, não só para o governo. No fim das contas, o efeito dessa dívida maior é um crescimento econômico menor. Se as empresas precisam gastar mais com as próprias dívidas, sobra menos dinheiro para elas investirem. É por isso, Bianca, que essa questão do endividamento é uma preocupação e tem sido tratada por muitos economistas como uma bomba relógio que precisa ser desarmada a tempo, para que a economia global continue crescendo de forma saudável no futuro. Agora a gente fala sobre o Reino Unido. A inflação britânica voltou a acelerar em outubro. O índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice subiu 0,6% e veio acima do esperado pelos analistas de mercado. E olha, a principal vilã dos preços no mês passado foi a energia elétrica. As contas de luz que não tinham sido reajustadas no ano anterior, elas tiveram alta em outubro, o que contribuiu para impulsionar o CPI. Mas essa piora apareceu também no núcleo da inflação, que desconsidera os preços de alguns itens, incluindo o de energia elétrica. Esse núcleo avançou 0,4% em outubro e acumula alta de 3,3% frente a uma meta de 2% a ser perseguida pelo Banco da Inglaterra. Aliás, a autoridade monetária deve manter os juros em pausa em dezembro, seguindo com o plano de flexibilização gradual das taxas. E aqui vale dar um contexto para quem está nos ouvindo, né? Desde que iniciou a redução dos juros em agosto, o Banco Central Britânico tem intercalado decisões de corte com decisões de pausa. Em um comunicado recente, o Banco da Inglaterra reconheceu que a inflação deve subir no próximo ano, em razão principalmente de um pacote de aumento de gastos de 70 bilhões de libras esterlinas por ano que foi anunciado recentemente pelo governo. Quase a metade desses 70 bilhões deve ser financiada por emissão de dívida, uma das maiores expansões fiscais das últimas décadas no Reino Unido. A autoridade monetária ainda falou que a meta de inflação só deve ser alcançada agora em 2027, um ano depois do que era previsto anteriormente, quando o pacote fiscal ainda não tinha sido anunciado. Agora o assunto é o Brasil. Recentemente, chamou a atenção a piora das perspectivas para a inflação brasileira para 2026. As expectativas dos analistas de mercado, ouvidos pela pesquisa Focus, têm mostrado nas últimas semanas o índice de preços cada vez mais distante da meta de 3%. Mesmo que 2026 pareça um horizonte muito distante, esse ano tem um papel fundamental nas decisões tomadas atualmente pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. E por quê?
é que o Banco Central ajusta a taxa Selic hoje, olhando para um horizonte de 18 meses para frente. É por isso que, na prática, o foco da autoridade monetária está agora, no segundo trimestre de 2026. E a razão para a existência dessa janela de 18 meses, desse horizonte relevante, ela é muito simples. Qualquer decisão de política monetária leva tempo para surtir efeitos sobre a economia e sobre a inflação. Quando o Banco Central eleva os juros, como ele está fazendo agora, o reflexo de aperto sobre o crédito e sobre as condições financeiras das famílias e empresas não é imediato. E é justamente esse aperto que contribui para a inflação recuar. O problema é que, como a gente explicou aqui na nossa última edição, as expectativas de inflação para os próximos anos estão piorando, e isso mesmo com a perspectiva de aumento da Selic. Ou seja, os analistas de mercado acreditam que mesmo um maior aperto dos juros não vai ser suficiente para conter a alta da inflação no Brasil. A última pesquisa Focus apontou para uma inflação em 3,8% em 2026, frente a uma meta de 3% a ser perseguida. É um cenário que preocupa porque a dose de elevação da Selic nos próximos meses pode ser ainda maior do que a esperada. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o Banco Central americano divulga a ata da reunião de política monetária de novembro. Nessa reunião de novembro, o Fed cortou os juros pela segunda vez seguida, reduzindo a taxa americana em 0,25 ponto percentual. Ainda na terça-feira, no Brasil, o IBGE divulgou o IPCA 15 de novembro. A gente espera uma alta próxima de 0,5% no mês, impulsionada pelo grupo de alimentação no domicílio. Na quarta-feira, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos, medida pelo Índice de Preços de Gastos com o Consumo, o PCI. Por lá, a variação de preços está controlada, mas ainda está acima da meta. Esse dado do PCI é importante porque ele tem influência sobre as decisões de juros do Fed. Na sexta-feira, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de novembro. A nossa expectativa é que os preços europeus continuem mostrando uma tendência de desaceleração gradual. E para fechar a semana aqui no Brasil, a sexta-feira vai ser cheia com 2 dados de outubro. Primeiro, a taxa de desemprego e segundo, o resultado do setor público consolidado. A gente espera que o desemprego tenha ficado em 6,3% em outubro e que a dívida líquida do governo tenha atingido quase 62% do PIB. Lembrando também que a gente vai seguir acompanhando um possível anúncio do pacote de corte de gastos do governo brasileiro ao longo desta semana. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, aproveita para deixar um comentário e seguir o nosso canal na sua plataforma favorita de podcasts. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!